Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que bom estar com os irmãos, mais uma vez celebrando, louvando ao Senhor e podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas antes de começarmos a estudar hoje à noite, antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero deixar um recado para você, um recado nosso, nós que fazemos o culto, nós que estamos trabalhando aqui semana após semana, para que você receba, de maneira a ter um áudio, um vídeo, uma edição bem feita, da maneira que temos feito. Então nós queremos ter um feedback dos irmãos. Você que está nos assistindo pelo YouTube, na parte dos comentários, por favor, coloca aí um comentário para a gente, dá um feedback para a gente, de como você está recebendo, como você tem recebido a mensagem da palavra de Deus, se tem edificado a tua vida ou não, qual a sugestão que você tem para nos dar. Nós gostaríamos de ouvir, de ter esse feedback dos irmãos. Você que tem assistido o culto da nossa igreja, você que faz parte da nossa igreja, é um pedido do pastor para você, que você possa deixar o teu comentário aqui embaixo, dando um feedback para nós, para que nós possamos melhorar alguma coisa, para que nós possamos solidificar também algum outro procedimento que estamos fazendo. Queremos saber também, se possível, nesse teu comentário, em que tipo de aplicativo, em que tipo de dispositivo você tem assistido as mensagens, você tem participado conosco no domingo à noite. Se de um tablet, se do teu celular, ou se de algum computador. Tem gente que assiste da televisão, algumas Smart TV tem o aplicativo do YouTube, muitas pessoas têm assistido também diretamente da televisão. Então nós queremos saber, se você puder também nos dar esse feedback, vai nos ajudar a melhorar, vai nos ajudar a direcionar também algumas coisas que estamos programando e pensando fazer. Então, por favor, ao final do vídeo, você deixa os teus comentários, nos dá o feedback de como tem sido. Então, irmãos, estamos aí há bastante tempo já nesse isolamento social. Estamos já há bastante tempo vivendo essa nova realidade, esse novo normal. Então estamos aprendendo na caminhada também e precisamos da ajuda dos irmãos. Amém? Amém. Vamos para a mensagem de hoje. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, que nós estamos trabalhando. O capítulo 8, ele tem uma série de perguntas, pelo menos 5 perguntas, que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história. E nós já, semana passada, vimos, em cima do verso 31, 2 perguntas que nos trazem um conforto, um consolo, que mudam a nossa vida e a nossa história. No verso 31, nós vemos o apóstolo Paulo falando: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós aprendemos ali que Deus é por nós, e porque Deus é por nós, não tem mais condenação. Quais são essas coisas que Paulo fala? Que o problema primário do ser humano foi resolvido por completo, foi resolvido de uma maneira só, de uma vez por todas. Essa barreira que nos impedia de ter um relacionamento com Deus foi quebrada. Nada, ninguém pode nos condenar mais. A justiça de Deus foi satisfeita por completo. Nós estamos livres. Uma outra coisa que nós aprendemos domingo passado é que nós fomos adotados por Deus. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nós temos uma herança juntamente com Cristo. Nós vamos falar um pouquinho dessa filiação hoje, novamente. Nós aprendemos que Ele nos amou, mas Ele nos amou desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes que qualquer possibilidade de ato positivo ou negativo fosse feito de nossa parte. Ele nos criou para sermos o objeto, para sermos o alvo da sua graça, do seu amor. Olha como muda tudo. Deus nos criou para nos amar. Deus nos criou para sermos exatamente o alvo desse amor, dessa graça. Deus é por nós. Você já parou para pensar sobre isso? O Criador do universo é por nós, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e a terra, aquele Deus dos deuses,
que resgatou o seu povo do Egito, que fez o mar vermelho se abrir, que jogou aquelas 10 pragas ali no Egito, esse Deus todo-poderoso, Deus com D maiúsculo, é por nós. E é Ele que nos garante essa libertação, essa redenção. Mesmo que homens, que governos, que a própria culpa que se instaura muitas vezes na nossa mente e no nosso coração, se levantem contra nós, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos lembra que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Deus é por nós, Ele nos ama, e porque Ele é por nós e Ele nos ama, Ele, o justo, resolveu o problema, nos justificando. O justo, né, justifica o pecador, e destrói aquela barreira, e satisfaz por completo a sua justiça, nos trazendo de volta para perto. O justo nos justifica. O Deus Todo-Poderoso nos ama, e nos ama desde a eternidade, nos adota e diz: olha, não há mais condenação. Não deixe que o pecado, que ninguém, nem que a tua própria consciência te condene mais. Foi isso que nós trabalhamos no domingo passado. E nesse domingo eu quero convidar você a caminhar um pouquinho mais, agora no versículo seguinte, versículo 32, que diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Primeira coisa que eu quero pontuar aqui, deixar muito claro para os irmãos, é que o filho foi dado, foi entregue, ele não foi tomado. O Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele Deus com D maiúsculo, que tirou o seu povo do Egito, que fez passar o mar vermelho ao pé enxuto, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que do pó formou o homem, esse Deus Todo-Poderoso que ressuscitou a Jesus, esse Deus Todo-Poderoso deu, ninguém tomou dele, deu o seu Filho, entregou o seu Filho. Tem um texto clássico que nós lemos e lembramos sempre no período natalino, que se encontra lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, nós vamos ter aqui embaixo sendo projetado, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, verso 6, nós lembramos e relembramos todos os natais, e nesse texto nos fala que esse menino nos foi dado, Deus o deu, para que ele fosse maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e a paz vem através desse presente de Deus para nós. E se você quer pensar em um tema para a meditação de hoje, dessa noite, a primeira coisa que me vem na mente é o seguinte: Jesus, o presente de Deus para nós. Jesus é esse presente de Deus para nós. Eu acho tão legal, quando a Amandinha recebe um presente. Ela quer saber quem que deu. Ela quer saber a origem daquele presente. E ela fica tão mais feliz, ou ela fica tão feliz quando ele descobre, olha só que engraçado, que aquele presente, ou que aquela coisa que ela ganhou, foi da Rebeca. Ela tem um fascínio por isso, Se aquela camisa, se aquele moletom, ela ganhou um anel, que alguém deu para a Rebeca, e a Rebeca passou para ela. Se eu não me engano, a tia Denise deu um anel para a Rebeca, e a Rebeca deu aquele anel para a Amanda, e ela fica feliz da vida. A procedência desse presente tem importância. A procedência do presente faz a diferença e traz a diferença nas nossas vidas. Deus nos deu esse presente. Jesus é o presente de Deus para nós, e ele foi dado, não foi tomado.
Lá no capítulo 3 de João, o evangelista João, um texto extremamente conhecido, um texto que é conhecido de cor por várias gerações, durante todos os séculos, que é retrotransmitido muitas vezes aí, quando a gente está assistindo uma partida de futebol, tem alguém lá com um cartaz segurando João 3,16. João 3,16 nos fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, ele não foi tomado. Ainda, nesse livro de Romanos, Paulo, capítulo 4, verso 25, diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados. Não foi o imperador, o governador, não foi a multidão, não foram os homens que tomaram Jesus, mas foi Deus que o deu, que entregou a nós. É um presente de Deus. Jesus é esse presente de Deus para nós, para mim e para você. Uma outra coisa interessante, sobre esse presente de Deus, sobre esse ato de Deus, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pensando sobre isso, refletindo sobre isso, o John Piper fala o seguinte: e agora o que diremos a respeito disso? O que diremos a respeito disso? John Piper falando sobre isso, ele trabalha a ideia da lógica consistente do céu. Ele fala que é um argumento que procede do superior para o inferior, do difícil para o fácil, do obstáculo intransponível para o que pode ser facilmente superado. Uma vez que Deus não poupou o próprio Filho, e aqui está o grande fato da coisa, o grande obstáculo, o mais difícil, aquele intransponível, ele não poupou o seu próprio Filho. Ele entregou o seu Filho para ser torturado, para ser escárnio, para a morte, carregando o pecado de toda a humanidade, o meu pecado e o teu pecado. Se isso pôde ser realizado, se isso foi feito pelo nosso Deus, então aquilo que é inferior, aquilo que é fácil, seguramente vai ser feito. Ele nos dá graciosamente tudo que Cristo comprou para nós, todas as coisas. John Piper trabalha isso, sobre essa generosidade infinita de Deus que nós vemos aqui. Ele não poupou o seu próprio Filho. Ora, se ele não poupou o seu próprio Filho, porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lógico que sim. O resto é fichinha. A coisa mais alta, mais forte, o obstáculo mais intransponível já foi ultrapassado. O resto tudo, é resto. Agora eu quero pensar com você também nessa noite sobre esse presente de Deus especificamente, sobre o que representa esse presente de Deus. Primeira coisa, eu quero trabalhar com você a preciosidade desse presente de Deus, a preciosidade de Jesus. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, do próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Deus Todo-Poderoso. João 3,16, que nós lemos agora, fala que ele é o Filho unigênito, único, ingênero. Não existe nada igual, nada que se compare na face da terra ou nos céus, no cosmos, no infinito. Esse Jesus, essa preciosidade, no credo de Niceno, de 325 depois de Cristo, falando sobre Jesus, diz o seguinte: e em um só Senhor nós cremos, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, porque foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Está falando dessa
preciosidade do presente, da preciosidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, gerado no unigênito do Pai, substância do Pai, o próprio Deus verdadeiro. Ele não foi feito, mas ele é consubstancial ao Pai. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Esse Filho precioso de Deus, esse Filho precioso do nosso Pai, que é por nós, foi dado para que eu e você tivéssemos novamente esse relacionamento sem barreiras, sem impedimentos com Deus. Esse Filho precioso veio, sofreu, foi humilhado, foi cuspido, teve uma coroa de espinhas fincado na sua cabeça, passou pela via dolorosa, foi xingado pelos homens, padeceu na cruz, sofreu uma morte terrível, sofreu ali até o momento que ele diz: Pai, por que o Senhor se afastou de mim? Estou fazendo aqui uma tradução sundariana. Pai, por que o Senhor me abandonou? Ele passa pelo pior momento da sua vida. Jesus se vê ali afastado do Pai quando todo o nosso pecado foi depositado sobre ele na cruz. E Jesus então entrega o seu espírito e morre aquela morte horrenda por amor a mim e a você. O Deus Filho Todo-Poderoso, precioso, amado do Pai, ele morreu por mim e por você. Nós aprendemos também acerca desse presente, e aí eu trabalhei 3 P's. O primeiro é a preciosidade dele. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos agora o propósito, o porquê desse presente, por que Deus nos dá esse presente. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou. Por que ele entregou por todos nós? Se você voltar aí algumas páginas, umas 2 ou 3 páginas da tua Bíblia, Romanos, capítulo 3, verso 23 a 26, que alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que esse é um texto áureo, é um texto-chave de toda a Escritura Sagrada. Ele fala exatamente aqui sobre o propósito desse presente que nós recebemos de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por a sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Tem uma palavra aqui bem difícil, né? Como propiciação, como conserto, como aquilo que vai limpar, como aquilo que vai resolver, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. O propósito é esse, o propósito do presente de Deus para nós, que é Jesus. É nos justificar, é consertar o peso e a pena do pecado. Nós já falamos um pouco sobre isso no domingo passado, e é uma coisa que sempre a igreja tem que falar, porque essa é a essência do Evangelho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados, destituídos da presença, do relacionamento com Deus. O pecado, em primeiro lugar, como nós falamos no domingo passado, em primeiro lugar e de maneira assim mais básica, é uma ofensa, é rebeldia contra o próprio Deus. Todos os outros atos maléficos, pecaminosos, as injúrias, aquilo que machuca o outro, ele flui a partir desse pecado inicial, principal, que é a nossa rebeldia contra Deus, e todos nós pecamos, nenhum de nós está isento disso, carecemos da glória de Deus.
E o salário do pecado nós aprendemos também em Romanos, que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o presente de Deus, veio, o propósito é para que nós fôssemos justificados, para que recebêssemos essa graça, para nos redimir, nos resgatar, nos libertar da pena, do peso, da condenação do pecado. Deus, o justo, é o justificador também. É aquele que, através desse presente, por causa desse presente, agora nos justifica, nos puxa para perto. E nós vamos falar agora no próximo ponto. Não só isso, tem a ver com a persistência desse presente, do presente de Deus. Aquele que não propôs o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele que fez tudo isso vai nos dar todas as coisas, vai continuar a sua obra em nós. Aquele que começou a boa obra na nossa vida de justificação, de libertação, de perdão, continua nesse ato, continua nos amando e nos tornando cada dia pessoas mais parecidas com Cristo. Existe uma persistência, uma perseverança nessa obra e nesse trabalho que Jesus começou. Olha só que interessante, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele. Existe uma união agora, uma junção com esse presente, com Cristo, a união com Cristo, e dentro dessa perspectiva de união com Cristo, esse presente de Deus, ele traz a vida. João capítulo 1, verso 4, diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Jesus, não existe vida fora de Jesus. Existe qualquer outra coisa que pareça vida, mas vida mesmo nós só encontramos com Jesus, na pessoa de Jesus. E não só isso, o texto diz que Ele é a luz dos homens. Ele vai trazer luz para as nossas trevas, para trevas que há em nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa existência. Tem um texto que a gente aprende também, você que já faz parte de uma igreja evangélica de muito tempo, desde pequenininho, João 10:10. Jesus fala que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O termo aqui se refere à plenitude, à completude. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida plena, completa. A vida com V maiúsculo, em abundância. Vida só em Jesus. O ser humano, o ser, só vai encontrar a vida verdadeira, a vida plena em Jesus. É só em Jesus e a partir dessa união com Cristo. Esse presente de Deus para nós que é Jesus. Ele não só nos liberta, nos livra do pecado. Ele não só nos redime, Ele não só nos adota, mas Ele vem dar vida para nós. Ele vem nos trazer a luz, iluminar o nosso caminho, a nossa existência. Uma outra coisa fantástica que essa união com Cristo nos dá, esse presente de Deus, nós falamos um pouco semana passada, essa nova identidade que nós temos em Jesus. Se você voltar aí, subir um pouquinho no seu aplicativo, ou voltar um pouquinho na tua Bíblia, você vai ver nos versos 14 e 15 desse mesmo capítulo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós fomos adotados, somos filhos de Deus agora, temos uma nova identidade. E essa nova identidade só é possível por causa de Jesus, dessa nossa união com Jesus. Nós fomos filhos de Deus, adotados por eles, irmãos de Jesus. Fazemos parte da família de Deus. E nós recebemos essa nova identidade
E essa identidade nos possibilita essa intimidade de chamar Deus de papai, de paizinho. O Abba Pai quer dizer isso, o papaizinho. Nos possibilita ter essa proximidade, essa intimidade, esse grau de profundidade de relacionamento com Deus. Isso só é possível por causa do presente de Deus que nós recebemos, que é Jesus Cristo. E eu coloquei dentro aqui desse terceiro ponto que fala da perseverança, da persistência, porque o maior interessado nisso é o próprio Jesus. Essa união com Ele nos possibilita isso, e essa união com Ele vai nos levar a isso. Essa identidade, ela é forjada, ela é formatada em nós através da obra de Jesus, da obra do Espírito Santo, do próprio Deus em nós, a cada dia, a cada novo dia, nas renovações da sua graça diária, nós experimentamos, nós desfrutamos dessa identidade. A nossa identidade não está baseada no que temos, nos degrees, nos bacharelados que temos, na graduação que nós temos, na nossa sexualidade. A nossa identidade está baseada, fundamentada em quem nós somos para Deus, naquilo que Jesus possibilita, naquilo que Jesus conquistou para nós ali. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não se esqueça disso. Desfrute do Pai Celestial, desfrute dessa intimidade que Deus nos dá em Jesus. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, filhos e filhas que se chegam a Ele e clamam: Paizinho, papai, eu estou aqui. Uma outra coisa que nós ganhamos, adquirimos com Jesus, dentro dessa perspectiva de persistência, de perseverança, do presente de Deus em nós, é que existe um fim, um plano, um propósito, e Deus vai cumprir isso, Jesus vai cumprir isso. Verso 28 desse capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, todas as coisas de alguma forma vão findar, vão caminhar para que o propósito de Deus, para aqueles que são chamados, para que o propósito de Deus se realize na nossa vida, para que a vontade de Deus, para que o plano de Deus se concretize. A obra de Jesus, o presente de Deus para nós, que é Jesus, garante, né, esse presente de Deus para nós. Ele abre as portas, e não só isso, Ele garante que todas as coisas cooperem para que esse propósito de Deus se realize, seja feito na minha vida e na tua vida. Todas as coisas. Uma doença, todas as coisas. Seja a falência, todas as coisas, a dificuldade que nós estamos tendo de perseguição com alguém, todas as coisas, de uma maneira e de outra, Deus vai usar. Deus já está usando. Deus está orquestrando, movendo os rumos da história, para que essas coisas cooperem para o bem. Cooperem para o propósito que Deus tem para a nossa vida, para o plano dEle, para o fim que Ele tem para nós. Eu quero terminar, estou chegando ao final, lembrando, né, semana passada nós dissemos que Deus é por nós, meus irmãos. Deus é por nós, e não só isso, Deus é por nós, e Ele nos deu um presente maravilhoso. Ele nos deu um presente, um dom inefável, que não dá para a gente medir, não dá para comparar com nada, com ninguém, com nenhum outro. Ele nos deu Jesus Cristo. Deus é por nós. E o seu Filho Jesus foi nos dado como presente. E se isso é verdadeiro, o que é que vai acontecer conosco? Eu quero terminar
parafraseando aqui uns comentários de John Piper. Ele nos dará com ele certamente, graciosamente, todas as coisas. Se Deus não sonegou o seu Filho, Ele não sonegará nada de nós. Essa é a aquisição e o cumprimento definitivo do Salmo 84:11. O que é que fala lá no Salmo 84:11? Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Essa é a promessa e o fundamento lá de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 21 a 23. Tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso, e vosso de Cristo, e Cristo de Deus. Esse é o selo da promessa lá de Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a segurança da promessa de Jesus nas palavras lá de Mateus, capítulo 6, verso 31 a 33, que nós ouvimos quinta-feira, é uma palavra abençoadíssima do pastor Júnior Lima. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos e irmãs, Deus sempre faz o bem por nós. Se crê que Ele entregou o seu próprio Filho por você, é exatamente nisso o que crê. Toda a vida cristã é simplesmente o fruto dessa fé. Olhe para Cristo, olhe para o amor de Deus, viva o amor e não tenha mais medo. Quem falou isso foi John Piper. Deus sempre faz o bem por nós. Ele entregou o seu Filho, o seu bem mais precioso, por nós. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Claro que sim. O resto, é tudo fichinha. Se Ele já nos deu o seu bem mais precioso, que é Jesus Cristo, seu Filho amado, todo o resto é resto. Todas as coisas são nossas, por causa de Jesus e por causa do grande amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nós temos aprendido nesses últimos dias, domingo passado, nesse domingo, que Tu nos ama, mas Tu nos ama demais da conta, com amor eterno, um amor infinito. Antes da fundação do mundo, nós somos alvos desse Teu amor, nós somos objetos desse Teu amor, e isso deveria tranquilizar o nosso coração, deveria extinguir todo e qualquer medo, Senhor. Nos ajuda a descansarmos nesse Teu amor, nessa Tua graça. Nós temos aprendido também, Senhor, que Tu nos adotou, nós somos filhos agora, filhos queridos, filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e como aprendemos hoje, Senhor, nós somos filhos queridos, que podem chegar até o Teu trono da graça e dizer: Paizinho, ter um relacionamento próximo, íntimo contigo, Senhor. Obrigado porque nós aprendemos também que não só Deus é por nós, mas o presente de Deus, que é Jesus. O presente, o dom inefável de Deus, que é Jesus, nos foi dado. E Jesus tem uma obra a fazer na nossa vida. Ele persiste nessa obra e vai completá-la. Obrigado porque através de Jesus tudo foi pago, foi consumado. Através de Jesus nós temos a certeza, por causa desse presente, de que se o Senhor nos deu Jesus, o resto é resto. Tudo o mais o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Nós aprendemos hoje, Senhor, que Tu tens preparado o melhor para nós, o bem, aquilo que vai nos fazer crescer, aquilo que vai nos fazer ter vida abundante, vida plena. Senhor, muito obrigado porque Jesus também é a luz que nos ilumina, nos ajuda, Senhor, a descansar
descansar nessa verdade, e não só descansar nessa verdade, mas vivermos essa verdade, nos entregarmos a esse Jesus que nos traz vida e que ilumina o nosso caminho. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminharmos cada vez mais próximos de Ti, mais próximos de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, e nos faz descansar. São dias difíceis, são dias, Senhor, que nunca antes vivemos, nem nossos pais, Senhor. Talvez os nossos avós tenham vivido algo parecido com isso nas grandes guerras, Senhor, mas nós nunca vivemos, Senhor. Que tempo difícil, mas o Deus Todo-Poderoso não muda. O Deus Todo-Poderoso continua nos amando com amor eterno. Senhor, nos ajuda a descansar nisso, nos ajuda a descansar nesse tão grande amor que é demonstrado na entrega desse Filho, Senhor, para nós. Nos ajuda a desfrutar desse presente, Senhor, desse presente precioso. Nos ajuda, Senhor, a usufruir, Senhor, desse propósito que nos foi dado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo, Senhor, essa formatação, segundo essa mudança que o Teu Filho Jesus está operando e que vai continuar operando nas nossas vidas. Nos abençoa e nos dá a oportunidade de viver isso, nos dá a oportunidade, Senhor, de transmitir isso para tantas outras pessoas, trazendo esperança, paz e alegria para os corações. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.